Bom, nessa aula aqui eu vou mostrar como que a gente pode estar fazendo o nosso próprio client SSH usando Python, né? Então vamos já direto para o vídeo. Primeiramente a gente vai precisar de uma biblioteca que é a Paramico, que é utilizada para fazer esse tipo de conexão via SSH. A gente pode estar instalando ela com o pipe, então pipe 3 install Paramico. Aqui no caso eu não tenho o pipe, certo? Então eu tenho que instalar ele. Aqui ele já até fala como que a gente instala ele, é só rodar esse comandinho aqui. No caso, porque eu tenho o sudo habilitado, né? Se a gente tiver o sudo desabilitado, a gente pode logar como root e só rodar o apt install python 3-pipe. Assim que ele instalar aqui rapidinho, eu já volto. Bom, baixei aqui o pipe, agora sim eu posso rodar o pipe 3 install Paramico. Para baixar a biblioteca. Baixou, instalou. Na verdade parece que eu até já tenho ela instalada. Beleza, tranquilo. Então agora eu vou criar então o meu arquivo, né? ssh client.py. Então eu já vou importar aqui a biblioteca Paramico e vou importar também a biblioteca sys. Eu jogo logo porque eu já vou direto trabalhar com argumentos, né? Então a gente primeiro vai ter que definir o nosso host, né? Que será o host no qual a gente vai ter que se conectar. Vamos ter que definir a porta que a gente vai se conectar, o username que a gente vai se conectar e a nossa senha, né? Então eu posso passar meio que tudo como argumento, né? Mas por padrão eu vou deixar a porta 22. Porque é o padrão, qualquer coisa você pode pôr aqui também para trabalhar direto com argumentos, né? Vou passar, e o host eu vou fazer da seguinte forma: o host eu vou definir como sys argv1, que vai ser o primeiro argumento que eu vou definir. O username vai ser o sys.argv2. E a senha eu vou colocar uma outra função que chama a getPass. O que é essa biblioteca aqui do getPass? Ela é exatamente igual à biblioteca input, certo? Só que ela é mais focada para a senha. Então, por exemplo, quando você usa o input, aí aparece a função, quer ver? Eu vou mostrar aqui a diferença. Input, digite a senha. Certo? A única coisa que o meu código faz é isso. Então, eu vou rodar ele. Python 3 SSH Client, eu preciso definir o meu host, eu vou definir o localhost mesmo e o usuário Messias, que é o usuário da minha máquina aqui mesmo. Digite a senha. Repare que quando eu digito, a senha que eu digito, ela aparece aqui, ó. Né? E para credenciais, senhas, isso não é interessante, né? A senha ela ser exibida. Então é interessante a gente usar o getPass, que a gente usa simplesmente assim, ó, getPass. Exatamente igual ao input. Só passa aqui e agora olha a diferença. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Acho que é getPass.getPass. Acho que agora vai. Aí, ó. Digite a senha. Repara que agora eu estou digitando a senha, mas ela não aparece, né? Então essa aqui é a função getPass. Ela é mais para esse tipo de cenário, né? Onde você vai passar uma credencial e tal. Então beleza, aqui a gente já tem o host, port, username e senha. Vou colocar a senha em inglês também para combinar com o resto do código. Beleza. Agora, tudo que a gente tem que fazer é conectar via SSH, né, utilizando o Paramico. Então eu vou criar uma variável aqui chamada SSH e nela eu vou chamar o Paramico.sshClient, que é para a gente iniciar o nosso client SSH. Em seguida, a gente pode se conectar com o SSH, que foi a variável que eu passei o client do Paramico, .connect. Dentro dessa função aqui, a gente tem que passar alguns argumentos, né? Entre esses argumentos são o host, a porta, que a gente definiu, o username e o password, que foram os valores que eu atribuí aqui a essas variáveis, né? A senha, o username e a port. Beleza. Aqui a gente já estaria conectado. E logo a gente poderia executar algum comando, né, para ver se deu certo, por exemplo, com o ssh exec command.
Eu posso mandar ele rodar um comando ls, só para algo bem simples aqui mesmo. E um detalhe é que essa função aqui, ó, o ssh exec command, ele retorna três variáveis. Eles retornam três valores, né, que é o stdin, o stdout e o stdr. Esse primeiro valor aqui que ele retorna é simplesmente o comando que você enviou, né? Então, por exemplo, se você enviou um ls, o valor aqui vai ser o valor do comando que você enviou. O stdout vai ser a saída do seu comando. Então, por exemplo, eu rodei aqui o ls, a saída desse comando ls vai vir aqui para dentro. E o stdr é caso o comando ele dê algum problema, né? Às vezes eu passo um comando inválido aqui, com uma sintaxe de comando inválida, que o servidor não consegue reconhecer aquele comando ou dar algum erro, ele vai vir aqui dentro para o stdr. Então, como ele retorna três valores, eu posso passar isso para três variáveis diferentes, né? Então, eu posso passar isso para o stdin, stdout, stdr. Eu estou passando esses nomes aqui de variável só para ficar algo mais, digamos, coeso com os valores que ele retorna, né? Mas aqui você pode colocar qualquer nome. Então, o stdin vai vir aqui para o stdin, o mesmo para o stdout e o mesmo para o stdr. Então, a gente pode só printar aqui o stdout, né? Para ver se de fato funciona. Então, stdout. E a gente vai usar o stdout.read, que é para a gente ver o que de fato tá dentro aqui, o conteúdo. Então, a gente pode testar para ver se agora o nosso código ele vai funcionar. Eu já estou aqui com o SSH rodando, né, netstat ntpl, tá aqui minha porta 22 aberta. Eu posso verificar também com service ssh status. Ele está ativo e rodando. Eu vou usar a minha própria máquina mesmo, mas você pode utilizar qualquer uma aí que você quiser. Então eu vou rodar o meu código, Python 3 ssh localhost Messias. Deixa eu acontecer alguma coisa. O terminal quebrou. O terminal quebrou, mas voltou já. Então, Python 3 ssh client localhost Messias. Aqui ele vai pedir a minha senha. Beleza. Ele deu um erro aqui. Esse erro... O que é esse erro aqui? Server localhost not found in GNU hosts. Esse server localhost aqui é porque foi o servidor que eu passei, né? Então, ele falou que ele não tá, que o nosso servidor aqui, que o meu servidor localhost, ele não tá nos hosts conhecidos. Quando você tenta se conectar pela primeira vez em um host utilizando o SSH, você já deve ter reparado que quando você tenta se conectar, aparece uma mensagem. Você deseja, de fato, se conectar a esse host, aí você tem que passar ali o yes. Isso acontece só nas primeiras vezes. Só na primeira vez, na verdade, é que você vai tentar se conectar em um host. Porque depois ele salva aquele host em um host conhecido, né? Então, é isso que a gente tem que pôr no nosso código. Porque o nosso código, ele não está preparado para adicionar isso aos hosts conhecidos. Adicionar esse host aqui aos nossos hosts conhecidos. Então, a gente tem que adicionar isso. Como é que a gente faz isso? Eu vou editar o nosso código. E vou copiar só esse trechinho aqui, ó, porque esse trechinho aqui eu vou usar. Aqui embaixo do SSH Connect, eu vou simplesmente adicionar uma função, que é o ssh.set underline missing underline host underline key underline policy. E dentro aqui dessa função, eu vou adicionar paramico ponto auto add policy com a primeira letra policy, com a primeira letra aqui sempre maiúscula, né? Auto add policy. Isso aqui é para ele já adicionar automaticamente, então a gente já não vai ter aquele problema. Agora a gente pode ver se o nosso código ele vai funcionar, né? A gente já resolveu esse problema do no hosts. Rodar aqui. Ele vai pedir a senha. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. SSH paramico auto add policy.
Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui no nosso código. Tá, eu vi aqui que o problema é por causa que eu coloquei isso daqui, ó, no lugar errado. Isso daqui eu tenho que colocar aqui em cima, antes de conectar, né? Eu coloquei essa função aqui para adicionar lá no... qual que é o nome? No hosts, para adicionar o nosso host lá. Só que eu adicionei isso depois é que ele já conecta, né? E aí tá errado, tem que ser antes dele conectar. Então, logo depois de setar aqui o SSH, eu já mando ele setar aqui o host key. Então, beleza, já deve funcionar agora. Vamos testar. 1, 2, 3. Deu outro erro. Time. Bom, aquele erro lá, ele tinha funcionado, né? Só que ele deu ainda uma mensagem de erro embaixo. A gente olhar aqui, ele retorna o conteúdo do ls, só que aí ele dá um erro. O que é esse erro aqui que ele dá? Eu até consegui resolver ele aqui, mas o que é esse erro que ele dá? É simplesmente porque eu não finalizo a conexão SSH, que ele printa a resposta, mas ele não faz mais nada, e o SSH continua aberto. Aí ele dá o erro. Então aqui, ou eu continuo o código fazendo mais funções, eu posso pôr isso aqui tudo dentro de um while true, para ele ficar sempre em execução, ou eu posso fazer ssh.close, para ele entender que depois que ele printar, acabou, ele finaliza tudo certinho, e a gente não tem mais o erro. 1, 2, 3. Aqui ele printa a saída do ls. Só que isso daqui está encodado, né? Isso aqui está encodado em bytes. E a gente pode decodar isso aqui para ficar um print mais bonitinho, né? E é muito simples também. Aqui no stdout.read eu simplesmente adiciono ponto decode. Agora ele já vai printar bonitinho aqui para mim. Então é basicamente assim que a gente faz um cliente SSH. Isso daqui é um exemplo muito simples, acho que deve ter ficado bem tranquilo de entender como que funciona. É mais para a gente ter uma base para a nossa próxima aula.